Agora está entrando bastante gente. Estamos já ao vivo, acho. Sim, acho que já. Agora sim, agora está indo. A porteira estava fechada, agora abriu. Bom, então estamos ao vivo, gente. Acho que a gente, de repente, poderia começar. Sim, Isabel. Bom dia, que tenhamos todos um dia agradável, produtivo. Sejam muito bem-vindas todas as pessoas que acompanham este evento especial, que tratará sobre como a liberdade econômica afeta a regulação e os direitos fundamentais. Lembrando que nos encontramos hoje no segundo momento de discussões que se iniciou no dia 1º de outubro de 2020, oportunidade que foram realizadas análises muito produtivas sobre esse tema. Cumprimento as nossas painelistas, as doutoras Adriana Carvalho, Isabel Barbosa, Ana Navarrete, Lívia Cataruzzi. É uma alegria participar deste webinar com vocês. Sou Simone Magalhães, advogada, presido a Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF e da Subseção de Taguatinga. Também sou diretora adjunta de apoio à advocacia dos consumidores do Instituto Brasilcom. Aproveito para agradecer a gentileza do convite a mim feito para mediar esse evento que conta com a participação da ACT, Promoção da Saúde, do IDEC, do Instituto Alana, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o O'Neill Institute Georgetown Law. Vamos ouvir aqui nessa manhã as opiniões das nossas painelistas, que nos trarão algumas análises em relação à lei da liberdade econômica, como ela afeta a regulação, como ela afeta os direitos fundamentais, a fim de que possamos, neste momento, trocar conhecimentos, trocar experiências e, por que também não dizer, né, trocar algumas inquietações referentes a essa tão discutida legislação. Tentarei ser breve nas minhas considerações para que possamos absorver as ponderações que nos serão trazidas pelas expositoras, prezando aqui por esse intuito que nós temos de construir nossos pensamentos, as nossas reflexões sobre essas soluções jurídicas, né, que nos são trazidas ou não pela Lei da Liberdade Econômica, especialmente quando se trata das consequências no campo da regulação e no campo dos direitos constitucionais fundamentais. Aproveito para informar que quem desejar enviar perguntas ou considerações, fique à vontade. Se tivermos tempo hábil ao final, né, algumas dessas questões serão respondidas depois da exposição das nossas panelistas. Sem mais delongas, eu convido a doutora Isabel Barbosa a se manifestar. Ela é professora adjunta da Universidade de Georgetown e associada no Global Center for Legal Innovation on Food Environments, parte do Instituto O'Neill, nos Estados Unidos. Trabalha a interseção entre direitos humanos, políticas públicas de saúde. Doutora Isabel se graduou em Direito pela PUC-Rio e obteve o seu mestrado na Universidade de Georgetown. Doutora Isabela, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Simone. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você por nos acompanhar como mediadora desse debate. Também quero agradecer às minhas colegas Adriana, Lívia, Ana, com quem eu tenho a honra de dividir esse painel.
E, por fim, agradecer à USP, ao professor Diogo Coutinho, em particular, pela parceria com a Universidade de Georgetown, e em particular com o nosso centro dedicado ao tema de alimentação saudável, que está sendo lançado esse ano, na realização tanto desse evento como do evento que nós fizemos conjuntamente também semana passada. E, bom, coube a mim, eu acho, trazer um pouco da perspectiva internacional e regional para começar esse debate sobre regulação e direitos fundamentais, direitos humanos. E eu acho isso muito importante, porque a gente sabe que a evolução normativa não acontece em um vácuo, né? Então, os debates que ocorrem em um país, muitas vezes chegam aos outros países, assim como os argumentos e os contra-argumentos que vão surgir em meio a esses debates, né? Então, para trazer um exemplo assim, bem concreto logo de início, da área da saúde, da área da alimentação, a gente sabe, por exemplo, que esses dias mesmo a Anvisa aprovou a questão da rotulagem frontal de advertência, né, que foi um processo muito longo, de vários anos, e, bom, foi aprovado. A gente sabe também que tem enfim, ficou um pouco aquém de alguns critérios que a sociedade civil queria, mas foi aprovado. E esse debate se relaciona com um debate regional mais amplo, né? Outros países da região também passaram por processos muito parecidos. A gente sabe que o Chile, o Uruguai, Peru, mais recentemente o México também tiveram esse debate de saúde pública, de alimentação. Então, é muito importante sempre a gente estar atento ao que acontece na região, que se relaciona profundamente com o que acontece no Brasil também. E nós sabemos que muitos atores do setor privado, inclusive alguns grandes conglomerados, têm uma atuação em mais de né, em vários desses países, e a forma como eles posicionam também argumentos está relacionada. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate acadêmico também, pensando de uma maneira integrada, e poder articular um pouco essa discussão nesse contexto. E aí eu pensei em falar um pouco sobre alguns argumentos, tanto a nível regional como internacional, que eu acho que são relevantes para a discussão sobre liberdade econômica e realização de direitos no Brasil. E eu vou falar principalmente das áreas da saúde, da área da alimentação, que são as áreas às quais eu dedico a maior parte do meu tempo hoje em dia. E aí, nesse sentido, eu pensei em começar com um questionamento sobre a narrativa legal em torno dessas duas áreas, né? E principalmente falar um pouco sobre essa relação de oposição, em vez de complementariedade, entre regulação, por um lado, e realização de direitos fundamentais, direitos humanos, por outro lado. Então, por exemplo, quando a gente fala de liberdade econômica, é muito comum que o debate tome o rumo de questionar como a regulação vai afetar negativamente os direitos fundamentais ou os direitos humanos. Ou seja, assume-se que a regulação vai infringir esses direitos e que há que buscar uma maneira de preservar né, os direitos dessa ameaça, supostamente. Porém, eu queria inverter a pergunta e realmente provocar o grupo e o público a pensar como a regulação ou pode ser um instrumento para garantir a realização dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Acho importante a gente começar a pensar um pouco né, nessa outra perspectiva, virar um pouco a chave. E aí, por exemplo, falando da questão da saúde, a gente percebe como essa diferença de narrativa legal não é algo novo, né? Historicamente, as políticas públicas de saúde eram analisadas como interferindo nos direitos humanos. Tinha um viés até um pouco negativo, como eu comentava antes, como se fosse necessário balancear coisas, né, ambos bens jurídicos. E, bom, assim, principalmente em relação à questão das liberdades individuais. Então, é um debate que a gente via na área da saúde pública em relação, por exemplo, à obrigatoriedade do cinto de segurança, à questão da vacinação, hoje em dia a questão da quarentena, né, que está se falando muito por questão do coronavírus, mas sempre foi uma tensão presente nessa área. Mas isso começou a mudar muito, principalmente nas décadas de 80, décadas de 90, com a grande questão de saúde pública que foi a AIDS, né, o HIV. E esse grande evento, que, enfim, é uma questão de saúde pública até hoje, acho que obrigou bastante os atores trabalhando direito e saúde pública, saúde global, a repensar essa relação entre regulação e direitos fundamentais, direitos humanos.
Então, a partir daí, essa lógica de oposição começa a ser, pouco a pouco, substituída por uma lógica de complementariedade, né? Entendendo que a saúde é um direito humano, que não há saúde sem direitos humanos e tampouco há direitos humanos sem saúde. Então, essa ideia, por exemplo, foi muito trabalhada por um autor chamado Jonathan Mann, que é considerado o fundador desse movimento de saúde e direitos humanos. E ele pensava a saúde, então, a partir de outros conceitos, né, mais sociais, por exemplo, equidade, discriminação, grupos vulneráveis. E eu acho muito relevante para essa discussão agora no Brasil, que a gente está tendo sobre a questão da liberdade econômica e sobre regulação, retomar essa lógica de complementariedade, essa lógica em relação aos direitos humanos, que eu acho que é importante porque hoje em dia a gente vê que muitas vezes a regulação é tratada como vilã, né? Como uma prática que infringe e não que garante direitos. E nós sabemos que não é assim. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre como a questão da saúde em relação à alimentação, principalmente, é tratada a nível regional e internacional, a partir dessa perspectiva mais de direitos, né? Então, eu acho que é importante a gente começar falando que o Brasil ele ratificou inúmeros tratados de direitos humanos, tanto a nível regional como internacional. E esses tratados, ao longo dos anos, têm sido interpretados por vários, né, dos seus intérpretes autorizados, como, por exemplo, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no nível mais regional, os relatores especiais da ONU e o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, falando mais no nível internacional. E acho que tem algumas questões muito relevantes trazidas por esses atores. Então, por exemplo, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem uma jurisprudência bastante ampla sobre saúde, inicialmente de uma maneira muito conectada a outros direitos, né, direitos civis e políticos, e recentemente se abriram as portas no Sistema Interamericano para começar a falar diretamente da violação do direito à saúde sob a Convenção Americana de Direitos Humanos. E também existem outros temas muito interessantes tratados pela Comissão, pela Corte Interamericana, relacionados ao desenvolvimento, né? Então, por exemplo, sentenças do contexto ambiental, do contexto indígena. E, além disso, eu queria destacar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou recentemente, no final do ano passado, um relatório sobre empresas e direitos humanos, que elabora essas questões. E menciona, inclusive, o impacto da indústria de alimentos nos direitos das crianças, por exemplo, e trabalha um pouco essa questão da epidemia de obesidade na região, né, na nossa região latino-americana. Por outro lado, no sistema ONU, também tem muitas coisas interessantes. E aí eu vou mencionar rapidamente um pronunciamento recente do ex-relator especial para o direito da saúde, né, especificamente sobre a rotulagem frontal de advertência, que foi muito importante por algumas razões. Eu acho que foi a primeira vez que uma autoridade no assunto internacional tratou de forma tão direta sobre uma medida regulatória como meio de reduzir a incidência de doenças crônicas ligadas ao consumo de alimentos não saudáveis, e fez isso de uma maneira muito estreitamente vinculada à realização do direito à saúde. Então, trouxe essa perspectiva de direitos humanos para essa discussão regulatória, que foi uma coisa muito importante. E, entre outras coisas, o ex-relator especial expressou preocupação pelas táticas empregadas pela indústria de alimentos para evitar a regulação adequada dos seus produtos. E também mencionou a importância de um amparo científico atualizado e livre de conflitos de interesses, em uma época que a gente sabe que a ciência anda muito desprestigiada, né? Não só no Brasil, mas também em outros países da região e até do mundo. Então, a importância também, né, que o relator trouxe no seu momento, de tomar essas medidas regulatórias sempre com base em ciência, e não qualquer ciência, não, uma ciência realmente livre de conflitos de interesses, uma ciência com a última informação, a mais atualizada, que deve sempre guiar as nossas opções regulatórias. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. E, em geral, tanto então no sistema interamericano de direitos humanos, como no sistema ONU, já se fala abertamente de um dever de regular. Né? Então, é até um pouco mais além do que essa questão da potestade do governo de tomar essa iniciativa de fazer essas regulações. No âmbito de direitos humanos, já se fala de um dever do Estado brasileiro de regular esses setores, entre os quais o setor de alimentação. Ou seja, não é só que a regulação seja compatível com os direitos humanos,
mas que realmente existe uma obrigação de levá-la a cabo. E eu acho que isso é muito importante a gente ter claro, né, nessa discussão desde o início. E outra coisa muito relevante é a definição ampla que se adota do tema da saúde. E por que eu falo disso? Porque eu acho que no Brasil a gente está precisando ampliar um pouco a visão do direito à saúde que a gente tem, para além desse caráter prestacional, né, incluindo também um caráter regulatório. E isso me traz ao meu último ponto, para ser breve um pouco hoje, que é a necessidade de revisitar a maneira como temos pensado a relação entre o direito e a saúde no Brasil. Eu acho que com a judicialização da saúde, todas nós sabemos que o judiciário recebe uma quantidade enorme de casos, né, por dia. A maior parte desses casos tem a ver com pedidos de medicamentos, tem a ver com acesso a tratamentos médicos, e são causas realmente essenciais, muito importantes. E, bom, devido a essa demanda, a gente sabe também que o CNJ, que os juízes, de modo geral, pensam imediatamente nessa dimensão quando eles pensam sobre o direito à saúde. E é natural que seja assim. Porém, nós também sabemos já há alguns anos da importância da prevenção das doenças, principalmente se a gente levar em conta a sobrecarga do nosso sistema de saúde, né? E nesse contexto é importante entender o papel da regulação dos fatores de risco das doenças, né? Então, por exemplo, a gente fala do tabaco, do álcool, do açúcar, nessa realidade que a gente vive hoje. E o Covid é até um exemplo, né? Porque a gente sabe que existe uma correlação entre o que acontece com o Covid e esses fatores de risco, né? Por exemplo, a questão da obesidade, da alimentação, isso já foi também discutido. Então, principalmente, eu acho que o meu ponto é que essa dimensão regulatória faz parte do direito à saúde, faz parte dessa discussão de direitos humanos, e com isso a gente volta ao início do meu argumento, né? Que não é que a regulação e os direitos humanos sejam conflitantes, mas que eles sejam realmente complementares. E eu acho que é preciso a gente reconsiderar esse debate da liberdade econômica à luz do arcabouço jurídico regional e internacional, que já tem, né, nos dado essas ferramentas para poder chegar a essa conclusão. E, enfim, com essa reflexão eu termino a minha intervenção. Queria agradecer. Muito obrigada a todas e a todos. Professora Isabel, agradeço pelas considerações que nos trouxe. Diante de assuntos tão complexos como são esses, né, relacionados à lei da liberdade econômica, as suas consequências jurídicas, econômicas, sociais, é sempre produtivo analisarmos experiências vivenciadas em outros países, considerando, é claro, né, a existência de diferenças entre cada um deles. As discussões, elas precisam ser enriquecidas e justamente para que as melhores decisões sejam tomadas aqui no nosso ambiente interno. No início da sua fala, eu achei muito interessante a sua argumentação referente à regulação. Acredito que não podemos considerar a regulação somente pelo prisma de um eventual excesso de intervenção estatal nos setores produtivos. Se ela acontece, é porque, em regra, é necessário para o próprio desenvolvimento sólido desse setor. Muito obrigada pelas suas considerações. Vamos ouvir agora a doutora Adriana Carvalho, que é advogada, é diretora jurídica da ACT, Promoção da Saúde, responsável por ações legais de advocacy nos poderes judiciário, executivo, legislativo e no Ministério Público para a prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, tabagismo, a alimentação não saudável, o consumo de álcool e o sedentarismo. Doutora Adriana Carvalho, fique à vontade, por favor, para se manifestar. Obrigada, Simone. Bom dia a todos e todas. Agradecendo pelo convite, pela participação aqui no evento, cumprimentando a Simone e todas as minhas companheiras de painel, agradecendo ao professor Diogo, claro, né, pela realização desse evento. Estou cronometrando meu tempo aqui, meus 15 minutos, e vou seguir um roteirinho para não me perder no tempo, né? A minha fala vai ser sobre o direito humano à saúde. Destaco aqui a fala da Isabel, né, de que não há saúde sem direitos humanos, não há direitos humanos sem saúde.
que o debate sobre regulação está, né, fortemente aí acontecendo, a importância da regulação acontecendo no âmbito da ONU. Então, mostra, na verdade, que não estamos falando, né, em regulação, tirando aí essas ideias da cartola, a gente tem o respaldo aí de autoridades internacionais no que se refere à importância da regulação. Eu começo a minha apresentação, minha fala, na verdade, com uma citação do professor Gessé de Souza, que está na Carta Capital dessa semana. Abro aspas. Nos últimos anos, temos visto movimentos para a construção de um capitalismo altamente destrutivo e desregulado, com um Estado enfraquecido e sem condições de controlar o mercado, possibilitando, por exemplo, o saque da natureza por indústrias sujas e poluentes, que deixam de temer multas bilionárias por sua ação destrutiva. O Brasil é, obviamente, o laboratório de teste mais visível deste tipo de novo capitalismo. Fecho aspas. E a lei da liberdade econômica é parte disso, né? Ela pretende um retrocesso em direitos que foram árdua e historicamente conquistados. Curiosamente, ela foi apresentada como medida provisória, e a medida provisória a gente sabe que é para situações de relevância e urgência, o que certamente não era o caso, mas garantiu uma tramitação rápida. Em menos de 5 meses foi aprovada, portanto, pouco ou pouquíssimo debate com a sociedade de um tema que afeta a todos e todas, inclusive os setores econômicos, porque nem todas as empresas elas se beneficiam da ausência de regulamentação, de regulação no ambiente de concorrência. Essa lei, ela cria a figura da liberdade econômica, sendo que a Constituição Federal, ela nem fala em liberdade econômica, ela fala em livre iniciativa. Portanto, como diz a juíza do trabalho Noêmia Aporto, a lei pretende criar uma supremacia dos interesses econômicos avessa aos valores sociais agasalhados na Constituição. A lei exalta a livre iniciativa, pretendendo levá-la à categoria de liberdade econômica, desprezando que a livre iniciativa na Constituição Federal ela é tanto um dos fundamentos da República como um dos princípios da ordem econômica, e não é um conceito absoluto, né, como bem destacou o professor Pascoaloto no encontro da semana passada. A livre iniciativa ela é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, junto com a dignidade da pessoa humana, a cidadania, valores sociais do trabalho, dentre outros, e é base da ordem econômica, que também é fundada na valorização do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A justificativa da lei, né, de ser necessária, seria para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, livre competição, mas desprezando o texto constitucional. Claramente confunde-se desburocratizar, né, nessa narrativa, com desregular ou desproteger, que são ações que violam o texto da Constituição. A lei traz como princípio a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e coloca a regra de que a administração pública evite o abuso regulatório. Então, e é sobre esses aspectos que eu vou falar aqui. A Constituição Federal, ela traz um rol de direitos e garantias que se traduzem em deveres para o Estado, para a sua proteção e concretização. No caso da saúde, não é só, o Estado não deve só prover o atendimento universal igualitário às pessoas, né, no tratamento de doenças, mas também promover políticas públicas de prevenção aos agravos das doenças. E, nas palavras do professor Diogo Coutinho, a lei se baseia na premissa, um tanto ingênua, de que estabelecer garantias de livre mercado significa transformar a livre iniciativa em uma espécie de vácuo normativo, mesmo que se fale vagamente aí intervenção subsidiária e excepcional do Estado na atividade econômica. Então, a lei coloca como atuação do Estado como uma atividade excepcional, então viola, né, a função social da propriedade, a função social das empresas e o próprio artigo 170, como eu falei acima. E aí, pegando aqui emprestado as palavras do professor e procurador Cássio Casagrande, é inadmissível que uma norma infraconstitucional pretenda estabelecer critério geral de interpretação para favorecer unicamente a liberdade econômica em detrimento de outros valores tutelados constitucionalmente.
a noção de livre iniciativa, ela não pressupõe um ambiente sem regras e nenhum Estado mínimo. Significa, assim, que a Constituição garante que viveremos num capitalismo, que qualquer alteração de regramento do mercado advirá de lei. É importante destacar que a nomenclatura, né, dada a essa lei, né, de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, né, dando aí um status, uma conotação de que houve uma ampla mobilização para que fosse editada, se equiparando, né, tentando aí se equiparar à Declaração Universal de Direitos Humanos, mas, na verdade, ela partiu de um texto de poucos acadêmicos e sem o debate com a sociedade. Também emprestando um pouquinho as palavras do professor Gilberto Bercovitch, essa lei é inconstitucional, a começar pela inutilidade das normas legais destinadas a proteger a livre iniciativa e o livre exercício das atividades econômicas, por se tratar de matéria já garantida expressamente no texto constitucional. Segue o professor, as competências do Estado como agente normativo e regulador são definidas na Constituição e não podem ser definidas por uma legislação infraconstitucional. E aqui é uma parte muito séria que ele destaca, que a lei é um manifesto ideológico que procura impor ao judiciário uma única interpretação possível do texto constitucional, o que seria contrário à lógica hierárquica do ordenamento. Vale lembrar que há um ambiente de judicialização de políticas públicas pelos setores econômicos afetados, e aqui eu destaco a indústria do tabaco e a indústria de alimentos ultraprocessados, e a lei ela amplia a noção de abuso de poder regulatório, o que possibilita que praticamente tudo que o Estado fizer possa ser considerado como abusivo, isso pela lei, né? Mas destacando aqui essa premissa da lei, e uma situação que fica potencializada com a previsão da lei, né, de intervenção subsidiária e excepcional do Estado somente. Então, isso é muito sério para o interesse público, né? A gente sabe da assimetria de acesso à justiça e da incidência do judiciário, né? Grandes bancas de advocacia são contratadas para defender os interesses das corporações, e principalmente sabendo que há uma indústria de pareceres jurídicos no judiciário. As narrativas estão à venda e muitas vezes com a bandeira da academia, embora sejam para atender clientes, é necessária para expor o conflito de interesse. E a mesma lógica vale para artigos de opinião e artigos acadêmicos. Critica-se também a redação da lei porque ela traz conceitos amplos, obscuros, o que dificulta a interpretação e, portanto, muito provavelmente acabará sendo levada ao judiciário, e aí isso compromete a tão almejada segurança jurídica preconizada por algumas corporações. Aqui, fazendo uma conexão com os temas que a ACT trabalha, né? Então, a Constituição ela estabelece princípios estruturantes e funcionais da ordem econômica para além da livre iniciativa. Como eu falei, né, o trabalho, a dignidade, a valorização do trabalho humano, a existência digna, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente, além de diversos direitos fundamentais, dos quais derivam uma série de obrigações positivas por parte do Estado. E muitas vezes, setores econômicos transferem parte considerável dos seus custos sociais ao poder público. São as externalidades negativas produzidas pelo negócio de algumas empresas. É aqui que eu faço a conexão com os temas que a CT trabalha. Não há como deixar a atuação do Estado reduzida ou para ser subsidiária, usando o termo da lei, num país que é o segundo país mais desigual do mundo, né? Então, a gente teria, de um lado, grandes corporações que visam o lucro, e, do outro lado, toda uma população que também é afetada pela concentração absoluta de renda. Então, eu represento a ACT, Promoção da Saúde, que trabalha com políticas públicas para a prevenção das doenças crônicas. A gente está falando, como a Simone me apresentou, né, da prevenção do tabagismo, da alimentação não saudável, junto com o consumo do álcool e o sedentarismo, que são fatores de risco para as principais doenças crônicas não transmissíveis. Estamos falando de diabetes, cânceres, doenças respiratórias crônicas e cardiovasculares, que, gente, são responsáveis por mais de 70% das mortes
no Brasil e no mundo, né? Mortes que são evitáveis e podem ser evitadas por meio da regulação. As doenças crônicas, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são causadas por corporações, por estratégias de negócio que buscam o lucro a qualquer custo em detrimento da saúde da população. A indústria do tabaco, por exemplo, ela é já reconhecidamente, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, como vetor do tabagismo. Então, são empresas que produzem falhas de mercado pelo que fabricam e comercializam, são alimentos ultraprocessados, produtos de tabaco, bebidas alcoólicas, que são nocivos à saúde, geram doenças e mortes, e essa comercialização gera externalidades negativas para a sociedade. O tabagismo leva à morte de mais de 8 milhões de pessoas no mundo, como exemplo. E aqui eu faço uma referência ao Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, que ele fala que numa relação perfeita de mercado, né, que se supõe que os custos de produzir um bem e os benefícios de vendê-lo vão todos para o vendedor, e os benefícios de receber o bem e os custos de comprá-lo correspondem todos ao comprador. Isso, porém, nem sempre acontece, os mercados muitas vezes falham, e quando os custos ou benefícios são capturados pelo vendedor ou comprador, são chamados de externalidades. O tabagismo gera uma carga para o sistema de saúde brasileiro com custos diretos e indiretos na ordem de 57 bilhões de reais por ano, enquanto recolhem 13 bilhões a título de tributos. O mesmo encargo para o sistema de saúde a gente verifica no tratamento da obesidade e da diabetes. Então, a gente identifica que o mercado de algumas empresas, como fabricantes de cigarros, de alimentos ultraprocessados, foi estruturado de uma forma que parcela significativa de seus custos não seja absorvida pelo produtor ou fornecedor, onerando o sistema único de saúde, fazendo com que o Estado internalize esses custos, prejudicando aí o patrimônio público, portanto, todos os recursos usados para a prestação dos demais serviços, ali é a população prevista na Constituição. Eu já vou encerrando. É importante a gente identificar que são políticas públicas que fazem com que o mercado desses produtos considerados nocivos à saúde tenham a sua, tenham benefícios para a saúde da população. E essas políticas públicas são respaldadas por órgãos internacionais, como Institutos Nacionais e Internacionais, como a OMS, a OPAS, o Instituto Nacional do Câncer, Fiocruz. Então, não estamos tirando da cartola, e ainda as medidas de controle do tabagismo, elas são previstas num Tratado Internacional de Saúde Pública, que foi negociado junto com a OMS, que é a Convenção Quadro para Controle do Tabaco. São políticas de restrição de publicidade, de advertências sanitárias, como a rotulagem frontal, ontem aprovada pela Anvisa, o aumento da tributação, a proibição do fumo em lugares fechados, a promoção de alimentação saudável em cantinas. Então, elas são políticas comprovadamente efetivas para a redução do tabagismo e do excesso de peso em obesidade. Não tem nenhum movimento nacional ou internacional para proibição do consumo desses produtos ou da sua fabricação, mas sim a regulação do mercado. É um mercado que não se autorregulamenta, ou quando se pretende autorregulamentar, não é efetivo, como exemplos práticos aqui no Brasil, que são os acordos voluntários para a redução de açúcar e sal, de sódio, nos alimentos ultraprocessados, como a tentativa de autorregulamentação de empresas de bebidas adoçadas para que não sejam vendidos refrigerantes em escolas. Então, efetivamente, elas não produzem resultados e visam muito mais inibir políticas públicas mesmo. Simone, já estou concluindo. Estou aqui com o meu cronômetro aqui do lado. O tabagismo, a indústria do tabaco é um setor regulado, né? E com isso a gente passou de uma prevalência de tabagismo que em 1989 era de cerca de 35% da população brasileira era de fumante, e hoje é um pouco mais de 9%. E isso não foi só com conscientização, foram com políticas públicas. Então, se a gente imaginar que, se a gente não tivesse adotado essas políticas públicas ao longo dos anos, né, como é que estaria, né, a atuação da indústria do tabaco no Brasil?
ela estaria ainda, né, uma empresa que já vendeu, fez publicidade com Papai Noel, com médicos, dentista, já distribuiu gratuitamente cigarros na porta das escolas. Como é que ela estaria hoje, né, se não tivesse nenhum limite aí na sua atuação no mercado? Como é que ficaria a segurança alimentar, a comida na mesa, a saúde da população brasileira, inclusive a rural, com tanto investimento da indústria de alimentos ultraprocessados em destruir nosso sistema alimentar tradicional? E aí, para concluir, eu trago uma outra reflexão. Será que a lei da liberdade econômica, né, que fala no Estado mínimo, né, que traz essa perspectiva, ela também vale para acabar com os bilionários incentivos fiscais, como acontece para alguns setores, como agrotóxicos e bebidas adoçadas no Brasil, que beneficiam bilionárias corporações multinacionais? E a mesma pergunta, será que a lei da liberdade econômica, que fala do Estado mínimo, também vale para que o Estado não mais internalize esses custos sociais gerados pelas externalidades negativas de empresas que produzem produtos nocivos à saúde? Com isso, eu encerro minha fala e fico depois à disposição para perguntas. Obrigada. Eu passei 2 minutos, Simone, contei aqui, eu peço desculpas. Sem nenhum problema, é impossível cortar um raciocínio tão interessante. Doutora Adriana, muito obrigada por compartilhar conosco seus pensamentos em torno de algumas das previsões que nos foram trazidas pela Lei da Liberdade Econômica e como ela foi publicada. A ACT realiza um trabalho primordial no estímulo, né, da implementação dessas políticas públicas de promoção da saúde e nas suas variadas formas. Certamente a sua contribuição é fundamental para que essas medidas aconteçam. Quanto mais previsibilidade regulatória, mais segurança, creio ser, né, e também deve ser totalmente compatível à livre iniciativa e uma regulação efetiva, uma trazendo inclusive impactos positivos sobre a outra. Portanto, doutora Adriana, novamente agradeço pelas suas contribuições para a gente hoje. Quem conversará conosco agora é a doutora Lívia Cataruzzi. Ela é responsável pela área de litígio estratégico do programa Criança e Consumo, iniciativa do Instituto Alana. É graduada em Direito pela PUC, São Paulo, secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor, da UAB de São Paulo. Por gentileza, doutora Lívia, fique à vontade para nos trazer suas considerações. Obrigada, bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Se os meus colegas puderem, tá ótimo. Também tenho aqui um roteirinho para tentar não perder meu tempo, vou cronometrar aqui também como a Adri. Então, bom dia a todos e todas. Eu agradeço muito a Simone Magalhães pela apresentação e a mediação desse evento. As minhas queridas colegas de painel, é uma honra compartilhar com vocês reflexões e lutas. E, lógico, em especial, agradeço por o professor Diogo Coutinho e ao seu grupo de pesquisa pela organização desse evento. Eu represento aqui hoje o Instituto Alana, mais especificamente o Programa Criança Consumo, que é uma iniciativa que desde 2006 trabalha os temas do consumismo na infância e da publicidade direcionada à criança. E aí eu vou trazer agora, como terceira fala desse evento, algumas reflexões sobre a publicidade e aí uma análise da Lei de Liberdade Econômica. Como já muito bem exposto aqui, né, e no primeiro dia de evento, a Lei de Liberdade Econômica, ela cria, né, esse Instituto de Liberdade Econômica e a figura do abuso do poder regulatório, né, e ela acaba por desprezar por completo, né, onde a livre iniciativa está inserida na Constituição Federal e quais os princípios que a compreendem. A Lei de Liberdade Econômica, em vez de desburocratizar e estampar alguns benefícios à livre iniciativa, ela vem, em verdade, beneficiar um grupo que não quer ser regulado e um grupo que defende com unhas e dentes a demonização do Estado babá, a redução drástica do intervencionismo estatal e a hiperresponsabilização e culpabilização do indivíduo por suas escolhas de vida. E nesse ponto, os defensores da lei acabam esquecendo, né, que mesmo assegurando a livre iniciativa no artigo 170, né, na Constituição Federal, a nossa Carta Magna não deixou de atribuir ao Estado o papel de agente normativo e regulador da atividade econômica por meio das funções de fiscalização, incentivo e planejamento, isso disposto no artigo 174.
Também, como já muito bem trazido, a Lei de Liberdade Econômica, ela inova com diversos conceitos que são excessivamente abertos e rasos, e não demonstra qualquer preocupação com a legislação existente, nem mesmo com a própria Constituição Federal, e acaba por ignorar alguns entendimentos sólidos e consolidados dentro de diversas temáticas, né? Não à toa, já são algumas as ações propostas perante o Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos da lei, justamente, né, por exemplo, por violar princípios de preservação do meio ambiente, proibição de retrocessos em direitos fundamentais socioambientais, dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. E aí, entrando especificamente nesse recorte de publicidade, queria trazer antes a questão, né, como já foi também dito, o direito do consumidor ele é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, como um direito fundamental, ao estabelecer que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Além disso, no artigo 170, inciso 5º, como um princípio geral da atividade econômica, e no artigo 48 das disposições constitucionais transitórias, que determina a elaboração do Código de Defesa do Consumidor pelo Congresso Nacional. E esse princípio, né, esse princípio da defesa do consumidor, ele reflete a busca por um Estado social, né, que busca proporcionar relações jurídicas mais equilibradas aos seus cidadãos e uma cultura empresarial mais justa, harmônica, responsável e que reconheça e atenda direitos sociais, né? E em busca desse estado de bem-estar social, a vulnerabilidade de certos grupos sociais deve, ao menos, ser atenuada. E aí, em especial, a de idosos e crianças, quando a gente fala do recorte do Código de Defesa do Consumidor, por meio de normas específicas. O artigo 4º, especificamente, da Lei de Liberdade Econômica, e é aqui que eu vou fazer essa comparação da nossa legislação existente, já muito bem consolidada nesses temas, e a Lei de Liberdade Econômica, ela traz que, no caput, que é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevidamente, aí no inciso 8º, restringir o uso e o exercício de publicidade e propaganda sobre um setor econômico. E aí, especificamente, né, e trazendo esse recorte do Instituto Alana, do Programa Criança e Consumo, que são os temas que a gente trabalha, da publicidade voltada ao público infantil, quando a gente trata da publicidade que conversa diretamente com a criança, ou seja, a publicidade, né, a campanha comercial, dirigida diretamente a esse público, com o intuito de atingi-lo e incutir um desejo de consumo do produto, marca ou serviço que está sendo anunciado, então tem elementos que são atrativos a esse público, essa prática ela é proibida pela legislação brasileira, porque se aproveita da vulnerabilidade da criança e abusa, viola da integridade desse público, desconsiderando por completo que a gente fala aí, né, inclusive quando a gente fala de criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa de 0 a 12 anos incompletos, né, pela legislação brasileira, desconsiderando por completo que se trata de uma pessoa em um processo peculiar de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico, social e emocional, né? E esse é um entendimento consolidado que vem sendo reiteradamente aplicado pelos órgãos do poder público, pelo Poder Judiciário, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, a cada novo caso apresentado. E aí, por que a publicidade infantil, né, é proibida pela legislação brasileira? O artigo 227 da Constituição Federal estabelece o dever compartilhado entre Estado, família e sociedade, o que inclui empresas, agências de comunicação, agências de publicidade, veículos de comunicação e cidadãos em geral, de garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. E aí é o único dispositivo da Constituição Federal, inclusive, que traz essa expressão absoluta prioridade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, uma lei de 1990, prevê que criança é justamente a pessoa com até 12 anos incompletos, que a criança está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento, o seu melhor interesse e sua proteção integral em qualquer tipo de relação diante de entes públicos ou privados, o direito ao respeito, a inviolabilidade dos seus direitos, o dever de toda a sociedade de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança, e o direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei também de 1990, então completou também 30 anos no mês de setembro, estabelece que a publicidade deve ser fácil e imediatamente identificável pelo seu público-alvo, isso no artigo 36. E aí a gente tem vários estudos e pesquisas nacionais e internacionais, inclusive um parecer do Conselho Federal de Psicologia, que aponta que a criança até os 6, 8 anos de idade não diferencia a publicidade de conteúdo de programação e até os 12 não identifica o caráter persuasivo dessa mensagem publicitária. Então, só pelo artigo 36, isso é uma tese, inclusive, defendida pelo professor Pascoaloto, Adalberto Pascoaloto, já seria considerada ilegal pela legislação brasileira. No artigo 37, parágrafo 2º, aponta que é abusiva a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança. E o artigo 39, inciso 4, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social. Então, por esses dispositivos, a gente entende, né, e esse entendimento vem sendo aplicado pelos órgãos do poder público e pelo poder judiciário, que a publicidade infantil, ela é abusiva e, portanto, ela é ilegal. A Resolução 163 de 2014 do CONANDA, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, apenas detalha o conceito de abusividade por meio da definição de elementos que caracterizam a publicidade infantil, mas não é essa norma que dá o caráter de ilegalidade à prática de publicidade infantil. Ela apenas facilita que o aplicador da lei, diante de um caso concreto, possa identificar o que é uma prática de publicidade infantil. E, por fim, o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma norma super recente, uma lei de 2016, que coloca como um ponto prioritário para políticas públicas a proteção contra toda forma de pressão consumista e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à publicidade. Além disso, né, como bem trazido inclusive pela Adriana, apesar de a Constituição Federal garantir um direito geral à publicidade, né, inserido no direito à livre iniciativa, a Constituição prevê expressamente a possibilidade de que a publicidade de alguns produtos sofram restrições. Mas esse dispositivo ele não aponta que há um direito absoluto à publicidade dos produtos que não estão elencados nesse dispositivo constitucional. E isso porque é uma restrição, vamos dizer, total, né, à publicidade em função do seu público-alvo, ou em função, ou a publicidade de um determinado produto, em especial os produtos nocivos à saúde, como produtos alimentícios não saudáveis, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, enfim, não representa uma restrição total à liberdade publicitária. E aí, já começando a encerrar minha fala, acho que é importante a gente recordar que publicidade é diferente de propaganda, né? A publicidade, ela tem por objetivo vender um produto, uma marca ou serviço, né? Tem por objetivo a divulgação, uma comunicação voltada, usada para convencer pessoas a consumir uma determinada marca, produto ou serviço, e que propaganda é a atividade que tem por objetivo a divulgação de ideias, né? Sejam elas políticas, partidárias, religiosas, sem qualquer apelo comercial. E muitas vezes esses conceitos eles são confundidos, às vezes propositadamente pelo mercado, com a ideia de tentar defender que a publicidade, né, então qualquer restrição à publicidade seria uma restrição à liberdade de expressão. Por fim aqui, deixa eu me achar. E aí, mas é importante a gente, né, e aqui eu queria trazer, já lembrei aqui o que eu queria trazer, uma fala, né, um trecho de um artigo escrito pela doutora Flávia Piovesan e Tamara Gonçalves, que destaca justamente essa diferença entre publicidade e propaganda. Então, abre aspas. A liberdade de expressão é direito consagrado no âmbito internacional e interno, enunciado em instrumentos de proteção de direitos humanos. Trata-se de um direito assegurado às pessoas físicas, abrangendo a livre manifestação do pensamento político, filosófico, religioso ou artístico. O alcance de tal direito não compreende a publicidade, atividade que utiliza meios artísticos, visando essencialmente a venda de produtos. Diferentemente de reportagens jornalísticas veiculadas nos mais diversos meios de comunicação, a publicidade necessita adquirir um espaço na mídia para se alojar. A sua lógica é a mercantil, orientada pela equação de compra e venda de produtos. Ainda assim, ainda que se entendesse, né, que a publicidade estivesse no âmbito do direito à liberdade de uma suposta expressão comercial, é importante a gente recordar que
como todo direito fundamental, a liberdade de expressão e a livre iniciativa econômica não são direitos absolutos e a sua aplicação deve ser alvo de um sopesamento com outras garantias constitucionais, como os direitos de crianças, protegidos com prioridade absoluta pela Constituição Federal, né, artigo 227, e do consumidor também protegido pela Constituição Federal. Acho que eram essas minhas considerações, eu acabei 2 minutos antes. Doutora Lívia nos traz reflexões importantes sobre a publicidade no mercado de consumo, especialmente aquela que é destinada, né, que tem como público-alvo a criança. Como você mesma ressaltou, né, a proteção da criança, bem como do adolescente, do jovem, depende não só da família, mas também do Estado, da sociedade, né, um mandamento constitucional que não pode ser afastado. Diante de todo o alcance que a publicidade pode ter, diante do seu poder de influência nas decisões do consumidor, é claro que não pode deixar de se considerar que ela precisa observar parâmetros legais que a disciplinem, né, a sua transmissão de informações ao consumidor. Como muito bem mencionado por você, doutora Lívia, o cuidado deve ser ainda maior quando esse assunto recai sobre algumas pessoas ainda mais vulneráveis, como as crianças, como os idosos. Muito obrigada pelas suas considerações. Vamos passar então aqui, vamos ouvir a doutora Ana Navarrete, que é advogada, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, em 2016, e graduada em Direito pela mesma universidade, em 2010. Foi professora visitante na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, em 2016, pesquisadora do Centro de Pesquisas, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, CEPEDISA, é conselheira nacional de saúde, coordenadora do Programa de Saúde do IDEC. Por favor, doutora Ana, passo você a palavra. Olá, muito obrigada, Simone. Queria agradecer muito a sua mediação, que está sendo maravilhosa, e a sua presença e acompanhamento nessa mesa. Cumprimento as minhas colegas painelistas, maior responsabilidade fazer a fala final depois de tantas falas incríveis. Vou tentar ficar à altura dessa tarefa. Cumprimento todas as pessoas que estão nos acompanhando, acompanhando esse debate tão relevante e tão importante que está acontecendo nesse momento, feito não só hoje, mas feito também no dia 1º, entre academia e sociedade civil, para tratar, né, do contexto da Lei 3.784, antiga MP 881, a Lei de Liberdade Econômica, né? Queria apresentar um pouquinho o IDEC, que é a instituição em que eu trabalho e da onde estou falando. A gente é uma associação de consumidores, fundada em 87, com a missão de promover a educação, a incidência e a proteção do consumidor, né, com total independência econômica e financeira. A gente trabalha muito numa perspectiva de que o direito do consumidor é transversal, só dá para trabalhar com essa perspectiva mesmo, e a gente sofre muito em delimitar áreas de atuação para essa transversalidade. Eu estou falando de uma área específica que é de saúde, mas o IDEC também trabalha com outras áreas super importantes, como mobilidade urbana, direitos digitais, serviços financeiros, energia. E, enfim, a ideia aqui é um pouco trazer, considerando que a fala do dia 1º foi uma fala trabalhando muito a questão da inserção da Lei de Liberdade Econômica no recorte da Constituição, no recorte das discussões sobre livre iniciativa, é trazer um pouco mais a questão da concretude, ou de que maneira essa lei tem reverberado ou impactado alguns mercados, né? E, como sou do programa de saúde no IDEC, vou falar um pouquinho de dois mercados, propriamente, que é o mercado de medicamentos e o mercado de planos de saúde. E aí também fiz um roteirinho aqui para não me perder, e vou cronometrar meu tempo também. Vamos lá. Bom, queria trabalhar um pouco a ideia do que a gente está entendendo dentro do IDEC como regulação, né? A gente entende regulação como, primeiro, uma das principais funções do Estado numa economia de mercado. A ideia, né, dessa função é atribuir segurança jurídica e, uma coisa que Lívia falou também, mediar interesses e valores,
né, que preponderam num dado momento, num dado setor, num dado mercado, né? Isso significa dizer que regular é mediar interesse conflitante e limitar a liberdade, né? Limitar a liberdade, inclusive, de iniciativa, com vistas a proteger valores como segurança, como saúde, como meio ambiente e como concorrência. Daí que não dá para falar em atividade econômica sem falar em propriedade privada, sem falar em contrato, sem falar em balizas mínimas de qualidade, né? E para isso acontecer, a gente precisa de uma infinidade de normas e prestações de serviço público, feita por cartórios, feito por agentes de segurança pública, feitas por agências setoriais que produzem normativas e, no limite, também feito pelo Poder Judiciário, que dá a decisão final sobre a validade ou não de uma norma ou resolve um determinado conflito, né? O que eu quero dizer com isso? É que não existe um momento de nascimento de um dado mercado ou de uma dada atividade econômica fora da regulação. A atividade nasce e se desenvolve dentro de um panorama regulatório, ou seja, dentro de um conjunto de regras que define como o jogo vai se dar e quais vão ser os valores primordiais que deverão ser respeitados no desenvolvimento daquela atividade. Da perspectiva do consumo, né, qualidade, segurança, durabilidade e desempenho de produto e serviço depende diretamente de um trabalho estruturado de fixação de padrão mínimo, do que é bom, do que é viável de ser colocado à disposição do consumidor. Também depende de autorização, licenciamento e fiscalização por parte de uma série de autoridades competentes, sejam elas agências reguladoras, Banco Central, prefeituras ou outros órgãos do poder público. E não é à toa que o artigo 4º do CDC fala que a proteção efetiva do consumidor tem que ser feita pela presença do Estado no mercado de consumo, né? E isso quer dizer que, da perspectiva do consumidor, a regulação é garantidora de que um mínimo, que é a proteção da sua saúde, da sua segurança e qualidade do produto e do serviço, vai ser respeitado. Esse é o desenho constitucional que a gente tem hoje, que foi já muito bem explicitado pelas falas que me precederam, né? E ele trata esse desenho constitucional, que a Lívia inclusive pontuou no 170, né? Ele trata a livre iniciativa como um meio, não como um fim em si mesmo, né? E esse meio, ele também não é desorientado, ele está ponderado por vários valores, em especial a função social da propriedade e a defesa do consumidor, que é o destinatário final da atividade econômica. Mas quando a gente olha para o processo de, primeiro, redação da MP 881, que depois virou a Lei de Liberdade Econômica, né? A Adriana mencionou muito bem, né? Ela começa com uma discussão de notáveis numa universidade muito específica, mas esse não é o texto que prevalece, né? O texto que acaba sendo o texto da MP não é elaborado na economia, acho que é importante frisar isso, esse não é um texto técnico, não é um texto coerente, não é um texto que dialoga com o texto constitucional, nem com as outras normativas de proteção ao consumidor, de proteção a outras políticas, de saúde ou não, e políticas sociais. Né? Esse é um texto que ele é pouco coerente, né? E não dialoga com o que está previsto nesse desenho constitucional de modulação da livre iniciativa por esses valores, né? E aí, acho que é importante chamar a atenção e repisar mais de uma vez que ele tem um propósito bem perceptível na sua redação, que é de fragilizar agências e órgãos responsáveis por ponderar os valores que vão predominar naquele setor, de muitas maneiras, né? Vide presunção da liberdade no exercício das atividades econômicas, presunção de boa-fé do particular, intervenção subsidiária e excepcional do Estado no exercício dessas atividades, que, sim, na forma como a gente trabalha geralmente esses princípios, não tem um problema em si, mas da forma como está redigida na lei, é problemática, porque tem um problema de coerência interna, tem um problema de falta de diálogo com os outros dispositivos que lhe antecederam, né? Em especial, e aí sei que Lívia tratou bastante da questão da publicidade, vou tratar um pouquinho mais da figura do abuso regulatório que está previsto no artigo 4º, né? E assim, sei que a Adriana mencionou isso um pouco, mas queria só repisar um pouquinho mais, que assim, quando você elenca quais são, na lei, né? Não vou falar que ontem saiu uma instrução normativa delimitando um pouco mais, mas assim, o texto da lei mesmo, quando você olha o que seria, o que configuraria o abuso regulatório, né, o abuso do poder regulatório, assim, são consequências que, assim, muito
muito difícil uma normativa de agência reguladora não causar. É muito difícil aqueles efeitos que estão elencados no artigo 4º e que são chamados de abuso regulatório não repercutirem para algum normativo. Então, e além de estar numa redação muito aberta e muito abrangente. E daí a gente se pergunta por que esse artigo está lá, né? Porque assim, no fundo, dada essa redação abrangente, dado o fato das situações que foram consideradas ou elencadas ali como abuso regulatório estarem redigidas dessa maneira genérica, né? E muito dificilmente um ato normativo de agência ou outro regulador não se enquadraria ali, faz a gente pensar, né, que no fundo essa figura da regulação abusiva serve mesmo, no fundo, é para contestar uma norma regulatória tida como inconveniente pelo agente econômico, né? Por quê? Porque o potencial, quando você trabalha a ideia de normas que são muito genéricas, e eu não estou dizendo normas principiológicas, porque as normas principiológicas, embora abertas, dialogam com os sistemas que lhes precedem, são coerentes com esse sistema. O problema dessas normas abrangentes, e sem diálogo com o resto do ordenamento, é que isso gera um potencial de questionamento administrativo, judicial e incendiário, né? E aí isso faz com que reguladores de boa-fé pensem 2 vezes antes de tomar uma determinada decisão por receio de responsabilização. E a consequência direta, no nosso entendimento, é de que o objetivo é refrear a tomada de decisão pelo regulador mesmo. Só que não dá para fazer isso sem impacto para as relações de consumo, porque como a gente já disse, como a gente vem repisando, as falas que me antecederam foram cristalinas, né? É a regulação que dá as balizas mínimas para qualidade, para segurança, né? E em alguns mercados até mesmo para preço. Então, a defesa absoluta da liberdade econômica, do jeito como está posto aqui, está sendo usada para a extinção de direitos dos consumidores. E feita essa primeira reflexão, queria ilustrar, assim, um pouco na linha do que a Isabel apresentou, como a regulação, a gente, dentro da sociedade civil organizada, a gente olha a regulação muito numa perspectiva de isso poderia entravar algum direito social, mas no fundo, a regulação também promove esses direitos, né? E aí, um pouco para ilustrar essa ideia que a Isabel trouxe, queria falar um pouquinho do que a gente tem hoje de experiência a nível de mercado de medicamentos, né? E como a regulação, ela é essencial, sim, extremamente importante para você garantir a efetivação do direito fundamental à saúde nesse mercado. Uma breve exposição, assim, é que ações e serviços de saúde, né, especialmente assistência à saúde de maneira geral, ela é aberta à exploração econômica pela iniciativa privada e existe previsão constitucional para isso no 197, né? Mas o artigo 199 da Constituição, desculpa, no 199. E o artigo 197 vai falar assim, ok, ela é livre, é iniciativa privada, mas ela é um serviço de relevância pública e ele está submetido à regulação e fiscalização do poder público, né? No caso do mercado de medicamentos, a gente tem a regulação que provém da Anvisa, que vai olhar para a segurança, vai olhar para a eficácia, vai olhar para a qualidade, né? E temos a regulação da Câmara de Regulação de Preços do Mercado de Medicamentos, da CMED, que vai olhar para os preços desses bens, né? E a gente tem também um ator relevante, um regulador relevante, que é o INPE, que é o responsável pela concessão de monopólio por meio de patente, né? Então, é importante lembrar que esse é um mercado que tem barreira dupla para entrada, é um mercado muito concentrado. Por quê? Porque para você entrar nele tem que ter um investimento muito grande, né? Inicial, de um lado, e de outro, o produto que você comercializa ou já foi patenteado. Ou seja, ele já teve ou ele tem uma licença para ser comercializado em regime de monopólio. Então, esse é um mercado que tem dificuldades de concorrência inerentes a ele mesmo, né? E, de outro lado, a gente tem que olhar também para o fato de você ter essa possibilidade de monopólio, dá uma liberdade muito grande para a empresa detentora do monopólio cobrar o preço que ela quiser. E isso coloca, de outro lado, governos que compram medicamentos no âmbito do SUS, né, e consumidores numa situação de extrema desvantagem.
Por causa disso, a gente tem atuações muito relevantes da Anvisa para garantir qualidade e eficácia, é claro, mas da CMED para tabelar preço, para fixar preço teto, preço máximo, né? E assim, o teto tem problemas, ele precisa ser aprimorado, né? Mas ele é extremamente essencial. O Brasil viveu um período sem regulação de preço, no fim do governo Collor, 92, até os anos 2000. Os preços foram liberados, assim. E aí vou trazer aqui dados de uma pesquisa feita pela Federal de Minas Gerais e pela Fiocruz, mostrando a variação de preço nesse período, né? Então, entre os anos 80 e 2001, os preços tiveram aumentos de 89% relativamente ao dólar, de 541% na correção pela inflação, via bônus do Tesouro Nacional, e um aumento de 267% ocorreu entre 87 e 2000, o que impulsionou uma CPI dos preços dos medicamentos e depois dessa CPI a criação da CMED. Então, a gente já viveu uma situação em que esses bens eles não tinham regulação de preço, né? E foi um desastre. Foi um desastre de pessoas não conseguirem acessar cura ou tratamento por causa do preço, de governos não conseguirem obter esse medicamento por causa do preço, né? E por que isso acontece, afinal de contas, né? Porque medicamento é um bem muito especial, a demanda dele é inelástica, o que quer dizer que, a parte de casos muito excepcionais, o preço que a empresa colocar, as pessoas vão dar um jeito de pagar. E se não conseguirem fazê-lo, vão acionar governos e planos de saúde para isso. Então, só dá para você pensar em acesso a medicamento, que é um item importante da efetivação do direito à saúde, né? A assistência farmacêutica está englobada no direito fundamental à saúde, numa perspectiva que limite em alguma medida a precificação, tanto por meio de estabelecimento de teto, quanto por meio de concorrência via genérico. E aqui a Anvisa tem um papel crucial, né? Porque a gente tem um peso da marca do medicamento referência, né? E por muito tempo, médicos, dentistas, prescritores de maneira geral, preferiam e confiavam mais no medicamento de marca. É importante que um regulador estabeleça a baliza mínima de qualidade para dizer assim, olha, o insumo é o mesmo, o princípio ativo é o mesmo, o efeito, segundo os estudos, é o mesmo, para que aí você consiga possibilitar praticamente, né, de maneira operacional, a entrada do genérico e a promoção da concorrência. Então, esse é um caso de regulação que promove concorrência. A boa regulação faz isso, né? Um outro exemplo que eu queria trazer da regulação enquanto essencial para a promoção do direito social, do direito fundamental à saúde, é no mercado de plano de saúde. Tem um exemplo clássico, esse é um mercado. Primeiro, assim, não existem critérios para avaliar a qualidade de serviço de saúde no país, isso é uma coisa que o Brasil precisa avançar, mas a gente tem critérios mínimos definidos pela agência de vigilância sanitária e de qualidades a nível de internações e óbitos, né? Mas no mercado de medicamentos a gente tem uma grande separação regulatória, que é muito ilustrativa de como a regulação pode promover igualdade e pode promover justiça, né, no âmbito da saúde. No mercado de planos de saúde, você tem um pedaço desse mercado que é mais regulado, que é o mercado dos planos individuais, que é aqueles que são contratados diretamente entre o usuário e a operadora de planos de saúde, né? Esse plano, ele tem duas grandes proteções, né? A empresa não pode cancelar o contrato com o consumidor, salvo em motivo de fraude ou não pagamento, e a agência reguladora estabelece um teto para os percentuais de aumento na mensalidade anuais, os reajustes anuais, né? O resto do mercado, que é o dos planos coletivos, e aí a gente tem uma infinidade de coletivos de adesão, empresariais, coletivo MEI, que é aquele para pessoa jurídica, né, microempreendedor, esses não têm essas proteções, né? E a diferença dos percentuais médios de reajuste, né, são bem consideráveis. Também são bem consideráveis as diferenças entre a presença de idosos num e no outro mercado, né? Por quê? Porque nos planos individuais a gente tem uma presença ligeiramente maior e eu estou finalizando aqui minha fala, desculpa, já estou encerrando. E a gente tem uma presença maior de idosos, por quê? Porque a empresa não pode cancelar
ao seu bel prazer, né? Então, você assegura a presença maior de idosos nesse mercado. E você tem reajustes mais baixos nos planos individuais. As pessoas conseguem permanecer nesse mercado mais tempo, conseguem pagar, né? Isso não acontece no âmbito dos planos coletivos, né? Os planos coletivos têm reajustes médios batendo aí entre 15% e 20% ao ano. Isso compromete a capacidade de pagamento do consumidor. Nos planos individuais, o reajuste do ano passado foi de 7,5% e do ano anterior foi de 10%. Então, assim, esse é um exemplo de como o regulador, ele consegue, através de uma normativa, promover inclusão e promover sustentabilidade. Entendeu? Tem o argumento de que os planos individuais, eles são, por serem mais protegidos, eles seriam insustentáveis, mas isso não encontra respaldo nos dados da própria agência. São o segundo tipo de plano mais rentável, segundo dados da agência. Então, olha só. Enfim, eu só queria encerrar, desculpa, passei um pouquinho o tempo da minha fala, perdão, Simone, mas é um pouco trabalhar essa ideia de que, primeiro, não dá para imaginar mercado sem regulação. Se o mercado tem regulação, ele já nasce num panorama normativo específico, né? E é importante, regulação tem que existir, né? Para nortear, para distribuir, para balizar, né? É isso, gente. Muito obrigada. Doutora Ana Navarrete, agradeço a sua contribuição, as suas ponderações aqui hoje a respeito da regulação. Quando ela é bem feita, certamente promove ambientes mais previsíveis, com regras mais claras, segurança jurídica, né, para os agentes que atuam no mercado regulado e garante até mesmo mais liberdade econômica, penso. Como ontem tivemos na Anvisa a aprovação das alterações na rotulagem nutricional dos alimentos industrializados, eu não poderia deixar de mencionar o importante papel que o IDEC desempenhou e desempenha, né, nesse trabalho, que faz parte de uma política pública importante para controle de sobrepeso, de obesidade, de doenças crônicas não transmissíveis. Gostaria de registrar o meu agradecimento ao IDEC e a todas as instituições que compõem a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Muito obrigada, doutora Ana. Bom, gente, temos alguns minutinhos aqui disponíveis e até com a intenção de ouvir um pouco mais das considerações de vocês, eu voltarei a palavra para cada uma, para suas considerações finais. Acredito que podemos seguir a mesma ordem inicial. Doutora Isabela, então, fique à vontade, por favor. Obrigada, Simone. Eu queria agradecer, né, a apresentação de todas as minhas colegas, foram brilhantes. E eu achei bem interessante pensar essa relação, né, de como essa discussão e como a questão dos direitos também, ela se conecta, né, no plano regional, internacional, mas também com o debate constitucional do Brasil, que eu acho que vocês expuseram muito bem. E eu queria retomar alguns pontos da fala das minhas colegas, começando pela Adriana. Eu achei fantástico, Adriana, que você mencionou a questão das externalidades negativas, porque, né, uma dessas externalidades nós sabemos que é a carga sobre o sistema de saúde, a carga sobre o SUS. Nós sabemos, por exemplo, que a AGU, há um tempo atrás, né, interpôs uma ação para tentar recuperar esses custos para o SUS. Então, eu acho que isso só realça ainda mais a necessidade de regulação, né? Porque, no final das contas, quem termina pagando a conta é a sociedade como um todo. Então, eu acho que é um ponto super importante para pensar nesse debate regulatório. Então, muito obrigada, Adriana. Depois queria falar um pouquinho também de uma coisa que a Lívia mencionou, que me chamou a atenção, que foi a citação da professora Flávia Piovesan, que hoje em dia a gente sabe que está aqui na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa fala dela sobre publicidade e liberdade de expressão, que eu acho interessante também, né? Porque eu acho que é um tema que a gente vira e mexe vê com regulação. Já vimos com regulação de tabaco, agora vamos ver também com produtos de alimentos. E eu acho essencial retomar esse ponto do que é a liberdade de expressão, né? A quem se aplica direitos humanos de pessoas, né? E apesar de que essa narrativa das corporações ultimamente tem tentado, né, sequestrar um pouco esse conceito, eu acho uma fala essencial. Então, obrigada, Lívia, por trazer isso para a gente. E, por último, Ana, eu também queria dar os parabéns ao IDEC por todo o trabalho nessa questão da rotulagem. Fantástico, então acho que começa por aí.
E eu achei muito interessante a sua fala também, lembrando também da importância da regulação em ambas as dimensões da saúde, né? Que eu falava no início dessa questão dos fatores de risco, mas também dessa dimensão de prestação, né? De serviços, de medicamentos. E eu acho que você expôs brilhantemente como a regulação é essencial também nessa dimensão, né? Como nada disso funcionaria se não houvesse regulação, e trazendo também uma lembrança da realidade passada, né? Não é como se a gente estivesse falando numa coisa hipotética que a gente nunca viu, a gente já viu como funciona, né, o mercado desregulado, então eu acho que é uma lembrança muito oportuna e agradeço muito, Ana. E não, eu acho que no final das contas, todas essas considerações são muito importantes para a gente colocar os conceitos, né, que essa lei de liberdade econômica traz à luz do arcabouço jurídico, né, que é internacional, é regional, é do Brasil. E eu acho que a gente só vai conseguir pensar, né, o conteúdo desses conceitos a partir desse arcabouço. E é muito importante voltar constantemente para isso e pontuar a importância desses outros direitos que estão em jogo. Então é isso. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada, professora Isabel. Já passo imediatamente a palavra à doutora Adriana. Bom, a ACT, enquanto parte aí da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, também parabeniza o IDEC aí pela liderança, né, nesse tema da rotulagem na Anvisa. E aí me fez lembrar uma coisa, né, que o debate da medida provisória que originou a Lei da Liberdade Econômica foi aprovada em 5 meses, com uma participação reduzidíssima, né, da sociedade civil, né, de todos, porque todos somos interessados nesse tema. E a questão da rotulagem na Anvisa foi debatida por 6 anos, com ampla participação de todos os setores da sociedade interessados, e ontem, noticiado pela diretora da Anvisa, foram 80 mil contribuições, né, para se chegar numa decisão final. Então, assim, também acho que a gente refletir um pouco, né, todo esse questionamento que a lei traz do abuso regulatório e quanto que essa lei foi passada ali sem a percepção de toda a sociedade da importância e dos efeitos que ela traz. E aí, para concluir, né, eu acho que as falas foram ótimas, isso demonstra aí realmente que é um tema que deve ser amplamente debatido na sociedade, que ele não é um tema que está longe, né, da nossa realidade, ele nos afeta diretamente, afeta a nossa saúde e, consequentemente, toda a realização dos demais direitos. Em diversos temas, né, a gente vê uma disputa de narrativas, né? Nesse tema específico, a disputa de narrativa, aí pegando o lado da saúde, do consumidor, da infância, a gente sempre teve muitos argumentos a favor, do lado das evidências científicas, do lado de autoridades nacionais e internacionais respaldando nossas iniciativas, e do lado das empresas, um argumento que não tinha espaço quando a gente falava do consumidor, quando a gente falava da saúde e da infância. Então, a tentativa aí de inserir o tema dentro do Ministério da Economia, dentro de uma lei, né? Então, inserindo aí o debate no ordenamento jurídico e a lei criando tentáculos, né? Porque tem a lei, tem o decreto que regulamenta e agora essa instrução normativa. Então, realmente eu diria até uma ofensiva, né? Em defesa aí da liberdade econômica. Então, precisamos estar atentos e fortes a isso e dizer que existem ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Então, eu acho que ela ainda está, né, apesar da lei estar em vigor, a legislação está em vigor, eu acho que o debate segue e é importante a gente também disputar essa narrativa. Obrigada, doutora Adriana. Passo aqui para a doutora Lívia. Oi, então, primeiro queria parabenizar a todas nós pelo evento, acho que foi incrível, foi um debate, enfim, muito bom, eu realmente aprendi muito com as falas todas aqui trazidas. Não tem muito mais o que complementar, só queria, né, dizer que, como a gente já disse, né, o mercado, justamente sustentado por esse discurso que repudia a intervenção estatal, né, promove aí um discurso de culpabilização do indivíduo, das famílias por suas escolhas alimentares, pelos valores e hábitos consumistas e materialistas que assolam as nossas crianças, enquanto acaba aí por retirar toda e qualquer responsabilidade da indústria por suas práticas mercadológicas, né?
E esse discurso, ele é extremamente perverso, porque ele sustenta que as famílias têm a capacidade de, sozinha, garantir melhores escolhas ou uma melhor educação individualmente do que separadas por políticas públicas, né? E esse argumento acaba por ignorar, e aí como já exposto aqui, né, os princípios constitucionais que compreendem a livre iniciativa, outros princípios fundamentais como o de crianças e consumidores, e se trata ainda de um argumento extremamente simplista e elitista, que deliberadamente fecha os olhos para as distintas formações familiares brasileiras e as múltiplas realidades brasileiras. Então, acho que eu queria amarrar com essa fala final. Obrigada. Obrigada, doutora Lívia. Passa para a doutora Ana Navarrete, fique à vontade. Obrigada, Simone. Bom, gente, eu estou aqui super recebendo os louros da questão da rotulagem pelo IDEC, mas o mérito mesmo, além da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, é do Programa de Alimentos do IDEC, que é coordenado pela Ana Paula Bortoleto, e que tem uma equipe incrível, Laís, Rafa, queria super transmitir essa autoria aí desse trabalho maravilhoso que esse programa faz. Como a Isabel mencionou, o foco do programa de alimentos é mais para as políticas de prevenção. A minha fala foi, inclusive porque a gente já ia falar bastante, né, sobre rotulagem, publicidade e prevenção, eu acabei direcionando mais minha fala para assistência, né, para as políticas de assistência. E, enfim, acho que fiquei muito, muito feliz, achei um debate super rico, assim, não tenho palavras para exprimir a satisfação dessa troca, de verdade, tô muito, muito contente, e dizer que, assim, o que me parece, assim, é que esse é um movimento, né, esse é um movimento, ele está sendo construído de uma maneira, por hora, descontextualizada, mas como a Adriana pontuou, tem tentáculos, né, e, assim, por mais que ele venha com um verniz técnico, ele não é embasado empiricamente, ele não é embasado em dado, ele não é embasado em teoria econômica sólida. Acho que é importante sempre que puder a gente poder desmistificar isso, não é porque parece técnico que realmente é científico, né? Então esse movimento ele não é um movimento científico e técnico, ele é um movimento político e ideológico. É importante a gente sempre que possível, né? Vem trabalhar um pouco a ideia de que a liberdade das empresas tem um fim em si mesmo, né? E lembrar que não, a atividade econômica ela não tem um fim em si mesma. A atividade econômica serve à sociedade, né? E nesse processo ela tem que respeitar balizas, né? E o fim último, no final das contas, é o usuário. É a pessoa, é o consumidor que está lá, destinatário final daquele serviço, daquele produto. A proteção dele, a segurança dele, a saúde dele, que são essa é a finalidade do todo. É isso. Obrigada, doutora Ana. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso evento. É importante considerar que, como muito bem lembrado pela doutora Adriana, a Lei da Liberdade Econômica, ela não foi concebida com a participação social necessária, e o interessante é que os seus impactos, eles são destinados a todos os setores da economia, né? E isso, invariavelmente, influencia a vida das pessoas, e especialmente as relações de consumo. O direito, ele precisa sempre sofrer interpretação para que ele seja aplicado de maneira eficiente. E é por isso mesmo que eventos como esse que tivemos aqui hoje contribuem para esse amadurecimento das reflexões que são necessárias, né, para esses reflexos econômicos e sociais, que eles devem ser positivos. Eu agradeço as contribuições das nossas expositoras. Um prazer passar amanhã aqui com vocês, doutora Isabel, Adriana, Lívia, Ana, bem como as instituições que vocês representam. Obrigado a todos vocês que acompanharam as discussões aqui hoje, que nos deram um pouco do seu tempo, e a gente, né, pôde realmente aprender muito uns com os outros. Desejo que estejamos sempre motivados a continuar contribuindo com a melhoria das relações jurídicas, das relações sociais, porque realmente a sociedade toda sente os impactos disso, né? Que tenhamos todos um bom dia. Muito obrigada a todos.